Boa noite, meninas, tudo bem? Vamos dar início a mais uma aula e hoje nós vamos trabalhar na matéria de português. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre tipos de textos, né? Vamos trabalhar os gêneros textuais. Hoje a gente vai conhecer mais um pouquinho sobre um tipo de texto escrito que conta as experiências diárias das pessoas, né? Que seria o diário pessoal, né? Esse tipo de texto escrito é um relato de um acontecimento, é um texto pessoal, informal, onde uma pessoa escreve sobre as suas ideias, sentimentos, ações, desejos, emoções, coisas que acontecem no seu dia a dia, né? É um gênero textual de relatos que somente a própria pessoa que escreveu, o autor, pode ler, ou outra pessoa que seja autorizada pelo autor a ler, né? Então, quando a gente tem um diário, quando a gente escreve um diário, a gente coloca ali os nossos sentimentos, coisas que nós fizemos, o que gostaríamos de fazer. Então, esse tipo de texto, ele é pessoal, né? Outras pessoas não podem ler sem autorização, tá certo? Então, nós temos aqui na atividade de hoje um texto para ler e nós vamos falar um pouquinho sobre adjetivo, né? Nós temos a leitura do diário pessoal, adjetivos e algumas variedades linguísticas, que é o que nós vamos estudar nesse capítulo, né? De gêneros textuais. Nós ainda vamos falar nisso. Então, só para lembrar, né, que nós vamos falar um pouquinho sobre os adjetivos, eu vou colocar aqui do lado, sobre adjetivo, o significado da palavra adjetivo, ok? Adjetivo é toda palavra que caracteriza o substantivo indicando qualidade, defeito, estado, condição. Então, o adjetivo é a qualidade que se dá ao substantivo, né? Vou dar aqui uns exemplos, ó. Homem bom. A palavra bom aqui, ela é a qualidade do homem. Então, quando a gente lê ali homem bom, a gente vai entender que aquele homem, ele é uma pessoa boa, né? Então, essa é a qualidade dele, ok? Tem aqui, ó, menino bagunceiro, que a palavra bagunceiro, que tá escrito aqui, ela é um defeito do menino, né? Se fala assim, ai, que menino bagunceiro, então a gente vai entender que ele é muito arteiro, que ele faz muita bagunça, que ele não é uma criança quietinha. Então, bagunceiro seria o defeito do menino, né? Temos aqui, a moça está feliz. A palavra feliz dessa frase é um estado, né? É o estado que ela está naquele momento. Feliz ali significa que ela está feliz naquele momento, ok? E temos aqui outro exemplo, aquela família é rica, né? Então, a palavra rica, nesse contexto, significa uma condição, né? Essa é a condição daquela família. Aquela família é rica, ok? Então, é só pra gente lembrar mais ou menos ali o significado do adjetivo, né? Ele dá a qualidade para o substantivo, ok? A gente vai estudar isso um pouquinho ali mais pra frente, mas a prof tá falando que é pra gente dar uma lembradinha. Então, agora, eu vou fazer a nossa leitura e vou explicar a nossa atividade de hoje, lembrando que todo esse material sempre a prof vai disponibilizar lá no nosso grupo. Então, eu vou fazer a leitura, né, registrando o dia a dia. O registro das nossas experiências diárias nos permite revivê-las no futuro, mas também pode servir para rever as atitudes ou refletir sobre o mundo que nos cerca. Observe a imagem. Onde a mulher parece estar? Qual é a relação entre esse lugar e o registro de histórias? O que a mulher segura nas mãos? Então, essa imagem aqui é de uma mulher chamada Carolina Maria de Jesus. Ela é uma escritora. Ela foi autora
de um livro chamado Quarto de Despejo, né? O Diário de uma Favela. Então ela lançou esse livro em 1975. Né? Nós temos ali a primeira pergunta, né? Onde a mulher parece estar? Analisando a foto, a gente entende que ela esteja dentro de uma biblioteca, né? Qual a relação entre esse lugar e o registro de histórias? O que é uma biblioteca? Né? A biblioteca é um lugar onde a gente armazena os livros, né? Que ali seria o lugar legítimo para a gente guardar os livros ficam ali guardados para qualquer momento quando a gente queira fazer uma leitura, fazer uma pesquisa em livros, a gente procura uma biblioteca, né? O que a mulher segura nas mãos? Ela está segurando um livro, né? O livro, que é esse livro que ela escreveu, O Quarto de Desejo, que é o diário de uma favelada, né? Então, o que seria esse livro? Esse livro é um livro de relatos, né? Onde uma mulher relata a vida dela, como ela viveu dentro de uma favela. Então, eu vou fazer a leitura agora do nosso texto, né? Ele é um relato verdadeiro. Esse texto foi tirado de um diário da menina Alice. Ela manteve durante sua adolescência um diário pessoal. Anos depois, em 1942, seu texto foi publicado sob o pseudônimo de Helena Morley. Pseudônimo é quando a gente vai escrever alguma coisa e a gente muda o nome da pessoa, né? A gente não coloca o nome verdadeiro, então a gente coloca um pseudônimo, que seria a mesma pessoa, só que com um nome diferente, tá? Seu objetivo era mostrar a diferença entre a vida das adolescentes da época com a vida das adolescentes de agora. Então a gente vai fazer a leitura desse dia, né? É um único texto de um único dia. E vai pensar se as adolescentes de hoje fariam a mesma coisa ou tomariam as mesmas atitudes que ela em 1942, tá certo? Sábado, 18 de fevereiro. Então eu vou fazer a leitura. Faz hoje 3 dias que eu entrei para a escola normal. Comprei meus livros e vou começar vida nova. O professor de português aconselhou todas as meninas a irem se acostumando a escrever. Todo dia, uma carta ou qualquer coisa que lhes acontecer. Passei na casa das minhas tias inglesas e encontrei lá Mariana. Ela foi a aluna mais afamada da escola e sempre ouvi minhas tias falarem dela com admiração. Ela esteve me animando e disse que o segredo de ser boa aluna é prestar atenção tomando nota de tudo. Tia Meg disse que mestra Joaquina lhe falou que eu fui a aluna mais inteligente da escola dela, mas era vadia e falhava dias seguidos. Isso é verdade? Não sei se sou inteligente. Vovó, meu pai e tia Meg acham? Mas só sei que não gosto de estudar e nem de ficar parada prestando atenção. Em todo caso, eu gosto que me digam que eu sou inteligente. Então, né, pelo relato dela, nesse dia 18 de fevereiro, ela tá dizendo que ela não gosta de ir pra escola, mas quando ela vai, ela é tida como uma aluna muito inteligente, né? Então, a gente vai discutir agora, na próxima questão, se esse texto, que foi escrito em 1942, né, esse relato dessa adolescente, se tem a ver com as adolescentes de hoje. Então, aqui vocês vão responder essa pergunta com a opinião pessoal de vocês. O que vocês acham, né? A pergunta número 1. Vocês acham que, comparando as adolescentes de antigamente pelo relato de Helena, se tem a ver com as adolescentes de hoje, né? Vocês acham que as adolescentes de hoje são iguais às adolescentes de 1942? Se vocês acham que sim, então vocês respondam sim e por que que vocês acham, né? Aí vocês vão colocar ali, porque
as adolescentes de hoje tomam as mesmas atitudes, não gostam de estudar, ou as adolescentes são igual a Mariana, que gostava de estudar e anotava tudo. Então vocês vão me dizer se tem relação, né, as adolescentes de antigamente com as adolescentes de agora, tá certo? Número 2. Qual assunto é tratado no texto? Sobre o que esse texto fala, né? Número 3. Quem escreveu o texto e para quem ele foi escrito? Então, ali na introdução onde eu li, de onde foi tirado o texto, tá escrito quem escreveu. Lembra que eu falei do pseudônimo? Então, foi quem escreveu e para quem ele foi escrito. Para que esse texto foi escrito? Foi para fazer uma comparação. Uma comparação de quê? Então, essa é a nossa pergunta da número 2. Número 3. Por que o professor orientou as alunas a escreverem todos os dias? Aqui é uma pergunta, né? Por que o professor falou isso? A próxima pergunta. O que você acha dessa orientação? Aqui é uma pergunta pessoal. Você acha que é legal o professor falar assim, não, escrevam para exercitar, isso vai ser bom, porque assim vocês vão fixar a atividade e tudo mais. O que você acha dessa atitude do professor com as alunas? E a nossa última questão em sua opinião, por que as pessoas escrevem diários? Você considera essa prática exclusivamente feminina? Né? Por que as pessoas escrevem diário ali? É como se fosse a gente escrever um diário, é como se a gente fosse fazer um desabafo, contar as angústias, as alegrias. E hoje ainda, vocês acham que as pessoas escrevem? Por que elas escrevem? Ok? Então, essa é a nossa primeira atividade de hoje, né? Sobre o gênero textual, né? Sobre relatos, ok? Então, meninas, como segunda atividade de hoje, vocês vão fazer um relato do seu diário, mas de apenas um dia. Não sei se vocês têm costume de escrever coisas sobre vocês, mas hoje vocês vão relatar o que aconteceu no dia de vocês. Então, vocês coloquem o título diário pessoal, né? A data de hoje, e vocês comecem a escrever o que aconteceu, qual foi o sentimento que vocês tiveram, se vocês ficaram tristes ou não, se vocês fizeram alguma tarefa ou não, né? Coisas que são importantes para vocês. Coisas que outras pessoas possam ler, né? Devidamente autorizadas, porque vocês vão mandar para mim e eu vou precisar ler, ok? Então, vocês escrevam ali coisas que eu possa ler, tá bom? Como se fosse ali o relato de Helena, igual ela fez, né? Vocês podem dar mais uma lida lá no texto para vocês terem uma ideia de como escrever, né? Mas é um texto escrito, é um relato, é como se vocês estivessem fazendo a narrativa de um dia especial, de um dia legal ou de um dia triste, que aconteceu alguma coisa que vocês não gostaram, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Qualquer dúvida vocês me chamem ali que eu faço mais uma explicação, né? Eu expliquei ali sobre os adjetivos porque no texto a gente tem alguns e a gente vai falar sobre isso na próxima aula. Então é só pra gente dar uma lembrada mesmo, ok? Então eu vou ficar aguardando vocês, qualquer coisa me chamem, né? Eu quero que todos nós tenhamos uma excelente semana e até daqui a pouco.